Om Hara, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos dar prosseguimento às lições que envolvem a magia sexual, a sexualidade sagrada, e eu vou abordar de cara um tema que é muito polêmico. Me lembro, inclusive, que dei uma entrevista nos anos 90, num programa na TV Bandeirantes, com a Mônica Bonfiglio me entrevistando, falando a respeito de sexo e karma. Quando eu abordo essa questão, dois pontos são importantes se notar. Primeiro, dentro do ato sexual, é possível ou não nós nos envolvermos karmicamente? E a segunda questão é a respeito de elementos que envolvem quando nós estamos viciados em envolvimentos sexuais ou em pornografia ou em formas de sexualidade inadequadas. E claro, vamos aprender a lidar com tudo isso. Quando nós nos envolvemos com sexualidades, com formas de sexualidade ou formas de sexualidades inadequadas, e o que significa isso? Algo que faça mal para o outro. Que você esteja usando, que você esteja tapeando, que você esteja fazendo mal fisicamente ou emocionalmente falando. Essas formas inadequadas fazem parte de uma lei eterna, de uma justiça eterna. Claro que a justiça dos homens, cada hora vê a sexualidade de uma forma, mas existe a lei da ecologia, do não matar, do não agredir, do amar o próximo como a si mesmo, do perdoar, e essas leis são eternas. Então a sexualidade inadequada, por exemplo, ela pode surgir quando nós nos viciamos em pornografia. Essa pornografia através de imagens. Eu gosto de falar que ler contos eróticos, poesias, textos eróticos, que você imagina uma série de situações, isso a priori pode nos fazer bem. Lida com a criatividade, com o erotismo, mas quando há o vício da pornografia, psicologicamente falando, nós acabamos, as pessoas que caem nesse vício, que têm problemas com esse vício, e eu já tive muito, essas pessoas acabam, primeiro, se tocando muito, mas de forma rápida, repetitiva, e sempre recebendo alguma coisa de fora. Enquanto que o ideal seria que nós fizéssemos carinho no nosso corpo, tocássemos mais o nosso corpo com carinho, sexualmente ou não, fantasiando ou não. E a pornografia traz uma imagem de fora que nos estimula, os toques são muito rápidos e nós podemos parar no sexo que se chama o sexo de para mostrar de performance. É uma bolha o sexo de performance. Eu vejo uma performance ou até pessoas que se envolvem sexualmente sempre com uma performance. A outra bolha é quando nós nos envolvemos com alguém já com vulnerabilidade e com amor. E o sexo ele é curativo. E a terceira bolha é quando o sexo é sagrado, que é o que eu estou colocando aqui para ti o tempo todo. A sexualidade sagrada, a sexualidade espiritual. Esses temas eu acabo falando mais desses três níveis numa formação que se chama psicoterapia da sexualidade sagrada, que é uma questão que não envolve tanto a magia, enfim. No caso da magia, o vício na pornografia acaba criando cama-rupas, ou camas-rupas, que são padrões de pensamento sempre os mesmos. É como a pessoa viciada em álcool, ela tem um cama-rupa do álcool, só pensa em álcool, ou só pensa em jogos, ou só pensa em corrupção. O pior cama-rupa são as pessoas que querem ter poder. Tanto que o mestre Jung já dizia, onde existe amor, não existe poder. E aonde existe poder, não existe amor. Guarda isso. Passa isso para os teus filhos, para o teu companheiro, para a tua companheira. Amor e poder não se encontram nunca. É como o dia e a noite. Quando é dia, a noite desaparece. Quando o dia desaparece, surge
à noite, eles não se encontram. Existe um momento até que parece que estão ali se encontrando, mas é um saindo e outro chegando. Então, dentro do ponto de vista do Kama-Rupa da sexualidade, você atrai incubos e sucubos, que são uma espécie de obsessores que vêm nos vampirizar quando a pessoa vê o sexo sempre como uma performance. Nunca se torna vulnerável, nunca ama. Porque quando você ama, existe outros elementais que vêm nos visitar, que são chamados de Kamadeva, que é o que nós podemos chamar de uma espécie de anjos. São seres elementais do bem. E o Kama-Rupa é de toda forma de vício. E quanto mais eu permaneço no vício da sexualidade, mais eu gero, agora falando do tema, um karma negativo. Ou uma série de situações kármicas extremamente perversas, porque eu não consigo sair dessa roda, que é uma roda chamada de samsara, como se você estivesse numa bicicleta, uma bicicleta ergométrica, que você está o tempo inteiro pedalando e não sai do lugar. Então, sexo, 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 sexo. E um karma muito negativo, principalmente se a tua sexualidade ela tem relação com algo que faça mal para alguém, ou que seja inadequado, ou que seja antiecológico, ok? É a mesma coisa das drogas. Eu tenho muitos amigos e amigas que usam, por exemplo, a cannabis, que é a maconha, que é uma erva da terra, algo que foi feito pela existência, pela Pachamama, pela Mãe Natureza. E não vejo nenhum problema com relação a isso, apesar que isso é uma opinião e eu respeito quem tenha outra opinião. É só uma opinião. A cannabis, para mim, o problema dela surge quando ela tem o karma do tráfego. E para mim, muito pior do que a cannabis vinda do tráfego, para mim, é o álcool e o cigarro que são aprovados pela justiça. Pela cobrança de impostos, pela destruição ecológica, pela capacidade viciante que tem o cigarro, que mata, e a bebida que faz mal para um monte de gente que por vezes encontra alguém embriagado na rua dirigindo um automóvel. Inclusive, o álcool é considerado o pior de todos os kama-rupas. Os obsessores, os miasmas, destroem família, destroem a pessoa. Um acidente você pode aleijar uma outra pessoa, você pode matar crianças. Então, o álcool de todos os perde só muitas vezes para as questões do fanatismo político e religioso, que às vezes a pessoa já morreu, deixou de existir, e são entidades astrais que fazem elas serem fanáticas. Mas o álcool é terrível. Então, e a sexualidade também. Quando você para num momento negativo, você atrai um monte de karmas negativos da pornografia e de uma sexualidade inadequada. Volto a repetir, que machuque, que agrida, que violente. Então, o karma é péssimo. E para mudar isso é o amor, é a sexualidade do amor, que é uma sexualidade que permite que eu seja, digamos, vulnerável, que eu seja uma pessoa aberta no coração, que eu esteja disposto a amar. Então, esse é um ponto. O segundo ponto dessa questão do karma é a questão do envolvimento sexual no caso da mulher. A mulher, como tem uma ioni, que é um espaço sagrado, uma vagina que é receptiva, dentro de um ato sexual, ela vai se envolver muito mais. No caso de uma mulher hétero, na mulher lésbica, não, nem tanto, mas o homem, quando penetra a mulher ou quando beija a mulher, um beijo mais assim, digamos, de língua, né, um beijo mais penetrante, ou quando excita a mulher, a mulher recebe muita coisa. Então, a grosso modo, um companheiro ou um companheiro estressado,
que manda uma energia negativa para a mulher. Eu fico pensando, algumas mulheres que são companheiras, não é? Esposas de alguns líderes mundiais, que são pessoas que basta você olhar o rosto, elas têm uma energia de perversidade, sem amor, são pessoas, alguns líderes mundiais, vocês me perdoem eu usar esse termo, e não todos, tá? Mas são pessoas grotescas, pessoas de um baixo astral, que você nota pelo olhar da pessoa, pelo olhar. Ou criminosos, ou corruptos. Essas pessoas, quando. Normalmente, quem faz isso são os homens. Existem mulheres também, mas a maioria é tudo homem. Quando ele faz amor com uma mulher, ele joga toda essa porcariada nela. Joga todo esse lixo nela. E aqui mais para frente nesse curso nós vamos trabalhar algumas limpezas em relação a isso, a essas porcariadas que o macho coloca na mulher. E é muito interessante quando eu dou aula de psicoterapia da sexualidade, que eu falo muito da questão do macho fazer sexo com galinha, com ovelha, com vaca. Antigamente tinha os troca-trocas, que era um macho fazendo sexo com outro macho, que essa necessidade do macho, isso é um assunto muito profundo, mas de sempre penetrar alguma coisa. E aí nós vemos, por exemplo, numa guerra recente, os russos, não todos, eu não sei se isso é verdade, mas violentando as mulheres croatas, não é? Que é uma coisa. Quem faz isso, primeiro que já morreu, você não tem mais vida. Segundo, que a tua vida, a única função de quem faz isso na vida é a sua vida. Você nasceu só para destruir, para corromper. A vida dessa pessoa não serviu para nada. Ou melhor, a pessoa que não faz nenhum bem e nenhum mal, a vida dela não serve para nada. Mas quem faz um negócio desse não tem nenhuma função. Nenhuma função. E nenhum gato, cachorro, árvore, pássaro, todos têm uma função. Mas quando nós violentamos alguém, como numa guerra, não há função nenhuma na vida dessa pessoa. Magoar, nós nos magoamos o tempo todo. Eu feri muitas pessoas, eu fui ferido por muitas pessoas, e isso faz parte do pacote amor, romantismo, de um modo geral, mas na sexualidade, então, por exemplo, uma garota de programa ou uma garota, uma prostituta, né? Ela tem que se cuidar muito energeticamente. Eu não vou aqui dar lições de morais, de comportamento, mas tem que se cuidar muito, porque aquelas pessoas que vão lá procurar isso, se elas estiverem corrompidas energeticamente, segundo a tradição indiana, nós pegamos, a moça, no caso, pega o karma daquele homem. E o homem já é muito difícil, porque a energia dele está saindo o tempo todo, até devido ao processo jaculatório, e então ele preserva muito mais a própria energia. E a mulher tem essa receptividade, eu não digo que pega o karma no sentido do budismo, que diz que aquela pessoa fez o mal, então ela plantou um karma negativo. Não é isso. Aqui o karma é algo relativamente negativo, uma forma de pensamento, uma energia de baixo astral. Tem o alto astral, que são os kamadevas, que vem do amor, e o baixo astral, que é uma sexualidade que corrompe, que mente. Então a mulher teria que ter um cuidado muito maior com quem ela se envolve, com quem ela beija. Inclusive, depois do ato sexual, durante vários dias, auricamente falando, num corpo chamado prana maya kosha, que é o corpo prânico, o corpo energético, durante alguns dias a mulher tem esse envolvimento permanece com o homem. As mulheres que sabem lidar com essas situações, eu vou te ensinar isso no decorrer desse curso de magia sexual ou de uma formação em tântrica, ensinar você a estar preservando a tua energia para que não haja trocas kármicas.
inadequadas. Agora, quando você ama, por exemplo, dormir de conchinha com alguém que você ama, isso traz uma energia positiva extraordinária. Dormir abraçadinho. Eu até coloquei aqui uma posição sexual que é muito usada na Índia, essa daqui, que é uma posição onde os dois ficam numa corrente energética, recebendo, dando, dando, recebendo, nessa postura. E essa postura ela é muito válida para pessoas que se amam, para pessoas que tenham um relacionamento gostoso, prazeroso. E quem vive com, principalmente a mulher que tem relacionamentos sexuais com pessoas de baixíssimo astral, elas têm que preparar o ambiente, elas têm que tomar banho de erva, elas têm mantras de proteção. E mesmo o homem ou a mulher que façam sexo anal, então o homossexualismo masculino, gay, que faz sexo anal, não é tão forte assim a entrada de energia, é pequenininha. Por onde entra mesmo é pela vagina, apesar que isso é muito discutido, isso é uma opinião minha. Já vi algumas escolas mais moralistas, que misturam tantra com cristianismo, com médiuns, e que são uma série de coisas muito legais, mas quando se misturam, nem sempre essa mistura é uma mistura prazerosa, ao contrário, é uma mistura indigesta, alguns elementos, até porque o Tantra é amoral, não é moralista nem imoral. E aí tem algumas religiões ou algumas espiritualidades que são muito moralistas. Então essas aí vão falar que o sexo anal tem uma série digamos, de desequilíbrios para o homem. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que se você está numa vibração de amor, de respeito, de vulnerabilidade, quem vai receber toda a carga kármica negativa, repito, são os kama-rupas, uma espécie de miasma, de encosto, alguma coisa assim, é a mulher, é a figura feminina. Então, mais para frente, nós vamos aprender a estarmos lidando com essas energias para não se envolver muito. Tem várias formas, e esqueçam assim, colocar cristal no umbigo. Não é nada disso. Sal, isso daí, na minha opinião, pode ser muito complicado, porque as pessoas colocam isso com durex ou com band-aid, que é plástico no umbigo. E o plástico é petróleo. É uma coisa que fere a natureza, a ecologia, e é antinatural, o petróleo artificial. E você põe num chakra de entrada. Mas a entrada da energia positiva ou negativa, no caso da mulher, é pela vagina, pela yoni. Não é uma energia sutil que entra pela barriga, pelo manipura ou pelo swadhisthana chakra. Ela vai entrar pela barriga. Essas que você tampa o umbigo, que tem formas de fazer isso, mas jamais usando plástico, band-aid, nunca, nunca. Mas se você quiser lidar com essas energias, a questão da mulher é pela vagina, pela yoni, que é um espaço sagrado da mulher, que o que adentra esse espaço tem que adentrar com muita educação, com muita compaixão, com muito amor. Mesmo que a moça ou o moço gostem de um sexo selvagem, uma pegada forte, não tem problema, mas ambos devem estar com energias muito positivas. E o sexo não pode, nesse caso, ser um descarrego, uma catarse. Então, vamos aprender a lidar com isso mais à frente. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.